Eu sou a Isabela Centurion. Hoje, eu e meu grupo, formado por Tainá Carvalho e o Stefano Rosa, estaremos falando sobre a arquitetura japonesa, seus castelos e palácios. A arquitetura japonesa é caracterizada pela sua simplicidade e inovação, tendo desenvolvido uma estética distintiva ao longo dos séculos, em obras tradicionais e modernas. A influência da cultura asiática, principalmente da China, durante séculos moldou a arquitetura japonesa, afetando tanto os materiais quanto as técnicas construtivas utilizadas. Essa função de influências resultou em uma arquitetura japonesa única que combina tradição e modernidade de uma forma encantadora. Nessa apresentação, passaremos brevemente pela história do país, características arquitetônicas, exemplificações de palácios e castelos do período medieval do Japão. Hoje eu trago a vocês um pouquinho da história da arquitetura do Japão. A arquitetura japonesa foi historicamente influenciada pela arquitetura chinesa, embora com diferenças muito notáveis. A madeira, por exemplo, nas construções chinesas era pintada, enquanto nas japonesas tradicionalmente não. Além disso, a cultura japonesa de sentar no chão contrastava com o uso das cadeiras na China, uma prática que começou a mudar durante o período Meiji, entre 1868 e 1912. Relembrando também alguns períodos da arquitetura do Japão, no período Nara viu a capital Heijō-kyo sendo planejada de maneira semelhante à capital chinesa, com construções no estilo Tang da China. No período Heian, marcou o desenvolvimento em um estilo nacional japonês, com as casas de nobres seguindo o estilo Shinden-sukuri e a construção de castelos para defesa e prestígio. E no século XVII, o estilo Shoin-sukuri foi combinado com elementos da casa de chá com o nome de Sukiya, para criar o estilo Sukiya-sukuri, caracterizado pela simplicidade e sensibilidade, exemplificado pelo palácio isolado Katsura em Kyoto. Sobre as características da arquitetura japonesa. A mais marcante é a intensa ligação com a natureza, pois tudo era projetado para atrair boas energias, garantir o conforto e transmitir a sensação de harmonia aos seus habitantes. A partir do século IX, ela começa a desenvolver seu próprio estilo, assimilando alguns elementos da arquitetura chinesa que exerce grande influência sobre a japonesa. A estrutura das construções é feita predominantemente de madeira, proporcionando conforto térmico e segurança em terremotos, sendo construídas levemente elevadas do chão. Também eram utilizados materiais leves, como barra de bambu e papel de arroz. As cores utilizadas são predominantemente neutras, como tons terrosos e naturais, que trazem uma sensação de aconchego e harmonia com o ambiente. No Japão feudal, a cor vermelha era reservada para casas de moradores ricos, pois era considerado uma cor de prestígio e nobreza, e frequentemente usada em decorações, roupas e outros elementos associados às classes mais elevadas. Devido à leveza dos materiais, as paredes eram simples divisórias, proporcionando a flexibilidade dos ambientes. Os pisos eram feitos de tatame, que é um revestimento tradicional, uma espécie de esteira que cobre o piso, feito de palha, de arroz e junco, usados durante a antiguidade. As janelas são feitas com shoji, que é um painel ou uma porta de correr que desliza, é feito com papel translúcido e possui uma moldura de madeira. Tal elemento foi inventado quando ainda não existia o vidro. Assim, era uma forma de iluminação que permitia a entrada da luz do sol enquanto o local era vedado. Os beirais, eles não têm só a função decorativa. Chamados de masugumi, eram detalhes bem marcantes. Eles serviam como elementos decorativos, de estabilidade para a forma da edificação e como proteção contra raios solares e da água da chuva. Alguns podiam ser construídos de várias formas, dependendo do período histórico. A arquitetura tradicional japonesa é comum utilizar elementos naturais na decoração, trazendo a sensação de estar em contato com a natureza e proporcionando detalhes que enriquecem o ambiente, buscando uma harmonia estética e estrutural com a natureza, sendo considerada orgânica. A Lei de Abolição dos Castelos. Em 1873, o governo Meiji aprovou uma lei que exigiu a demolição de quase todos os castelos construídos durante o período feudal. A justificativa era que os mesmos eram uma lembrança do feudalismo e não eram mais necessários, pois o país estava passando por um processo de modernização. Dos 170 castelos que existiam durante o período Edo, aproximadamente 2/3 deles foram destruídos devido a essa lei. Além de alguns que foram danificados por incêndios, terremotos e bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, apenas 12 castelos no Japão ainda possuem elementos de suas estruturas originais.
Eles são protegidos por leis japonesas e funcionam como museus que contam a história local. Essa medida reflete a importância histórica deles como parte do patrimônio cultural do Japão, apesar das mudanças políticas e sociais que ocorreram ao longo dos anos. Agora um pouco sobre os palácios japoneses, também chamados de Gongen-zukuri ou Miyashiro, têm uma longa história, remontando ao período Heian. Eram residências dos nobres da corte imperial. Os palácios japoneses apresentam uma arquitetura majestosa, com tetos inclinados, paredes deslizantes e muitas vezes são cercados por belos jardins. Eles refletem a estética e a simetria típica da arquitetura tradicional japonesa. Um dos exemplos mais memoráveis é o Palácio Imperial de Tóquio, uma das residências oficiais da família imperial japonesa e está localizada no distrito de Chiyoda, em Tóquio, Japão. É o centro simbólico e cerimonial da monarquia japonesa e ocupa uma área significativa no coração da capital do país. O local onde o edifício está situado tem uma longa história que remonta ao período Edo. O castelo originalmente foi construído como Castelo de Edo pelo Shogun Tokugawa, fundador do shogunato Tokugawa. Após a restauração Meiji, em 1868, o imperador mudou de residência do Palácio de Kyoto para o antigo Castelo de Edo, que foi renomeado como Palácio Imperial de Tóquio. O palácio é um complexo que inclui o palácio principal, o palácio privado, os alojamentos, além de jardins, espaços cerimoniais e outras instalações. A arquitetura é uma mistura de estilos tradicionais japoneses com elementos modernos. Uma curiosidade é que grande parte do Palácio Imperial não está aberto ao público em geral, pois é residência oficial do imperador e da imperatriz. No entanto, em determinados dias do ano, como aniversário do imperador e durante a celebração de Ano Novo, os jardins e algumas áreas podem ser acessadas ao público. Os castelos japoneses, conhecidos como shiro, têm uma história que remonta ao período feudal do Japão. Inicialmente, eram construções de madeira, mas com o tempo a arquitetura evoluiu para estruturas mais elaboradas, fortificadas e feitas de pedra, especialmente a partir do período Sengoku, quando a guerra era comum. Possuem um design distinto, com torres, muralhas, fosso e jardins. As torres são um dos elementos mais reconhecíveis, geralmente sendo as estruturas mais altas do castelo. As muralhas eram projetadas para proteger contra ataques e eram muitas vezes feitas de pedra e madeira. Esses edifícios não apenas serviam como centros de poder e governança, mas também tinham uma função defensiva crucial. Eram projetados para resistir a ataques inimigos e eram muitas vezes colocados em locais estratégicos para controle territorial. O maior exemplo é o Castelo de Himeji, uma das joias arquitetônicas e históricas do Japão, localizado na cidade de Himeji, na província de Hyogo. É considerado um dos castelos mais bem preservados e impressionantes do país e é designado como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1993. O edifício tem uma longa história que remonta ao século XIV. Foi originalmente construído como uma fortificação em 1333, mas a estrutura que vemos hoje começou a ser construída em 1601 pelo senhor feudal Toyotomi Hideyoshi. Posteriormente foi ampliado e modificado por outros senhores feudais. O castelo é uma impressionante demonstração da arquitetura defensiva japonesa. A estrutura principal é composta por várias torres interconectadas e paredes altas, oferecendo uma aparência imponente. As paredes brancas e a forma do castelo, que se assemelham a uma garça branca em voo, lhe renderam o apelido de Garça Branca. Além disso, o castelo possui características arquitetônicas únicas, incluindo sistemas elaborados de defesa, corredores que permitem controle visual e tábuas de assoalho que rangem para alertar sobre a presença de intrusos. Além disso, possui pinturas e detalhes arquitetônicos intrincados em seu interior. Essa foi a nossa apresentação sobre castelos e palácios japoneses. Agradecemos pela atenção.